Jacareí foi uma das primeiras cidades do Brasil a receber salas de cinema, né? Aqui, desde os primórdios do século passado, o jacareense ele já teve essa coisa de ver cinema, né? Ter esse ritual de você estar numa sala fechada, né? A sala escura, aquela telona. Na época, né, era muito legal essa coisa dos cinemas terem essa, digamos assim, disponibilidade e ter essa magia, né? E aqui sempre nós fomos privilegiados, né? Jacareí tinha praticamente 3 cinemas. Nossa cidade tem muita história do nosso passado aí, do audiovisual, dos cinemas, que eu acho que enfraqueceu um pouco nas últimas décadas. E o Cineclube eu acho que veio para resgatar esse cinema mais romântico. Eram 3 cinemas na nossa cidade e um em Santa Branca. Aqui era o Cine Rosário, na praça que leva o nome Praça do Rosário, que a gente fala. O Cine Rio Branco, na praça aqui do Conde Frontin, ao lado da nossa igreja Bom Sucesso. E tinha o Cine Avenida, que fica na Siqueira Campos, né? Eram os 3 de Jacareí e o de Santa Branca. A gente tem ainda, pelo que contam, um cinema ali também bem antigo, era o Cinema Casquinha, que pelo que falam ele pertencia à Igreja Matriz. E ele ficava na localização onde hoje já não existe mais, mas existiram escolas infantis. Ali era o Cinema Casquinha, também um cinema popular. Alguns contam, mas aí que parece que era exibir, tinha lá uma pessoa encarregada, exibia uma parte do filme na rua. Terminando a primeira parte, ele cobrava o ingresso para a pessoa assistir para dentro do Casquinha. E aí esse dinheiro era revertido para novos filmes. Os cinemas na cidade perdendo força, acredito até que por, não sei, reflexo das políticas das décadas que antecederam, vamos dizer, desde 60, 70. E esse declínio vários desses motivos foram fazendo com que o cinema fosse uma coisa inviável. Você tem um imóvel com 1000 e tantas pessoas, as salas de cinema que chegaram as americanas eram salas bem menores, então ficou difícil deles concorrerem. Temos informações, por exemplo, que acho que o Cine Rio Branco acho que é de 1911, né? É coisa assim, 1911 o Cine Rio Branco, quer dizer, praticamente início do século, né? Aí já o Jacareí já recebendo filmes, né? Já a sociedade jacareiense já começando a curtir o cinema aqui na cidade. Depois veio, né, o Rosário, né? Depois o Avenida, salas aí com mais de 1000 cadeiras, 1000 e poucas cadeiras, então era muito bom. Você assistia um filme com aquela sala lotada, né? Eu cheguei a assistir vários filmes, inclusive no Mazzaropi mesmo. O duro era conseguir ingresso para assistir filme do Mazzaropi. O Mazzaropi naquele ano estava, né? Era uma das melhores bilheterias praticamente, né? Os cinemas, as salas eram fortíssimas, a procura, né, de bilheteria era muito alta. E realmente, pela qualidade das salas, né? E a gente sabe também que essa família Máxima, eles tinham essa preocupação, né? De trazer os lançamentos praticamente. O que recebia em São Paulo já vinha para cá também. Então, e às vezes nem sempre as outras salas, por exemplo, de outra cidade próxima daqui, recebiam essas produções. Então eles acabavam deslocando para Jacareí para assistir esse filme. Foi uma pena, né? Com o tempo foi desaparecendo as salas, né? E Jacareí ficou um certo período, né? Sem sala nenhuma de cinema. Na verdade, ficou um bom tempo sem sala de cinema.
Que depois foi para... veio o shopping, né? Então veio o cinema para dentro do shopping. Aí realmente reacendeu né? Esse amor para a sétima arte, a procura, né? Foi um empreendimento, um dos maiores empreendimentos de entretenimento aqui da cidade. O Rio Branco e o Rosário não foram os primeiros. Jacareí teve muitos cinemas, o que para a época era um advento. Não é todas as cidades que tinham 3 salas de cinema para 18 mil habitantes na época. Então era um sinal de que Jacareí realmente estava à frente de seu tempo. Mas isso porque existiam pessoas aqui na cidade que trabalharam para isso, né? E criaram a Sala Rio Branco. Primeiro foi a Rio Branco, a mais famosa, e depois o Cine Rosário. Você tendo o cinema de rua, você tem ali as pessoas passando, se interessando, você não está inserido numa lógica tão mercadológica quanto nos shoppings, então você tem um acesso relativamente maior. Né? As pessoas estão passando na rua, sabem que filmes estão passando ali, sabem que não precisa gastar com estacionamento, que a pipoca não deve ser tão cara, né? Então você tem esse acesso um pouco mais democratizado. Estando no shopping, né, os shoppings já não ficam tanto no centro das cidades, então você tem que ter um deslocamento maior. Então isso já implica numa infraestrutura de transporte. Essa rede de transporte, seja pública, já não é tão acessível para todos devido à distância, devido ao tempo. Sendo particular, privado, você vai de carro, né, ou de táxi, Uber, você tem ali já uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco maior para poder fazer esse deslocamento. Chegando lá, você tem ingressos que precisam cobrir o custo dos salários, a questão do snack bar, as pipocas caras, você tem um custo de estacionamento. Então, quando o cinema sai da rua e vai para o shopping, você tem essa falta de democratização da arte, da sétima arte, do cinema com a população. Esse é um dos fatores principais. O outro, certamente, é que você tem o tipo de produto, que é o filme, voltado exclusivamente para essa lógica comercial. Né? Aqui, que é uma região relativamente periférica da capital, né, que é São Paulo, praticamente não vem filmes oscarizados, premiados, concorrendo a Veneza, Cannes, não vem esse tipo de filme para cá. Esses tipos de filmes fora do circuito comercial e sim do circuito independente, do circuito artístico, esses filmes só vão praticamente para salas de cinema que tem esse público mais cult, mais intelectual nas capitais. O cinema, quando ele se tornou, né, aquela coisa assim que, nossa, é uma sala de espetáculo, uma sala de exibição que as pessoas queriam ver, queriam saber quais são os lançamentos, qual filme que né? Nossa, lançou um filme tal nos Estados Unidos e praticamente, assim, ao mesmo tempo que lançou lá, já está vindo para o Brasil, então as pessoas lotavam essa sala. Eu acredito muito que com o advento do videocassete, de você poder ter esse filme na tua mão e você ver a hora que você queira dentro da sua casa, eu acho que aí começou a prejudicar um pouquinho o cinema, a sétima arte. E aí os proprietários dos prédios do cinema foram obrigados a vender os seus prédios, porque não tinham mais lucro, porque as pessoas adquiriam o filme e estavam dentro de casa, assistia a hora que elas queriam, né? Essa Sala Mar do Lago, ela é uma criação, tá? É um projeto que surgiu de um grupo de teatro, que era do Feu de Andrade, no qual eu fiz parte, ajudei, né? E nós criamos, era um galpão livre, aqui não tinha nada. Nós criamos toda uma estrutura de teatro aqui, com arquibancada, palco, iluminação, som, onde o presidente na época, em 2001, o senhor João Roberto, veio assistir o espetáculo. Ele ficou encantado com o que ele viu aqui. Ele falou, nossa, vocês construíram um teatro dentro desse galpão? Então, em setembro do ano passado, ela completou 18 aninhos. Eu não fiz parte do cineclube, mas pelo fato de eu ser funcionário público, trabalhar na fundação, e o cineclube estava inserido dentro da fundação como uma solicitação de espaço, né? Então eu sempre acompanhei o trabalho deles. Mas o que eu destaco é essa garra do pessoal.
13 anos de cineclube, gente. Não é fácil manter. Não é fácil. A Sala Malulac está com 18 anos, né? Eu trabalho aqui na sala, cuido, ajudo, faço os grupos e tudo mais. E a gente sabe que não é fácil, né? É uma dedicação, é um amor, né, que você pega. Então, não é só, você não trabalha pela questão do salário, você trabalha pela questão da arte, né? Você tem amor pela arte. Então, é uma coisa além, né? 98 foi o Rosário encerrou as suas atividades, o Rio Branco acredito que logo após, e o Cine Avenida também foi um efeito dominó dos três. E aí o Cineclube surgiu ali uma década depois, 2007, e eu acho que o Cineclube veio resgatar essa coisa do romantismo do cinema para a nossa cidade. O Cineclube, eu diria assim, ele vem na contramão de muita coisa ligada ao cinema, ele vem na contramão. Ele chega com uma proposta nova para a cidade, entendeu? Sem nenhum glamour, sem nenhum... Tá? Apenas com uma proposta concreta. Olha, nós chegamos aqui para trazer o filme, discutir esse filme, fazer uma inclusão cultural, social, entendeu? Portas abertas, sem custo, entendeu? Mas o Cineclube é assim, você vem para cá, você vai assistir o filme e você vai dizer para nós o que você achou do filme, o que esse filme tocou você, de que forma ele representa alguma coisa para você. Eu havia me separado na época e aí eu estava sem amigos, querendo de novo me encontrar. Aí eu resolvi ir até a fundação e ver o que a cidade oferecia, né, de cultura, distração, fazer novos amigos. Aí eu cheguei aqui, eu achei que eu simplesmente ia assistir um filme e ir embora para casa. Quando, de repente, eu não sabia que existia o debate no final do filme. E todo mundo começou a falar, né, a opinião. E quando chegou a minha vez, eu fiquei assim, maravilhada, eu fiquei surpresa. E falei o que eu senti do filme, o que eu achei e tudo mais. Todo mundo ouviu, aquilo me deu um sentido de importância. Eu falei, nossa, a minha opinião é ouvida, a minha opinião também é importante conta de todo mundo. O cineclubismo, para mim, antes de mais nada, eu vejo como uma família, né? Para mim é um espaço que a gente pode contar com os amigos, um espaço cultural que, através dos filmes, a gente recebe informações do que acontece em cidades, né, diferentes, porque a gente recebe filmes de várias cidades, vários lugares. Bom, o Cineclube ele tem hoje uma tríplice função, que são os nossos principais eixos, né? Que é produzir, premiar e exibir. Esses três eixos, eles é como se fosse um ciclo que vai se retroalimentando, né? Quando começou o projeto, havia uma necessidade de trazer algumas produções diferentes além dos filmes. Então, o próprio grupo ali no começo começou a fazer algumas produções, então no final do ano eles decidiram realizar uma premiação. E ali você tem esses três eixos como uma forma de trazer também oportunidade, principalmente para as pessoas que são do próprio município de Jacareí, que não tem uma oportunidade de ter uma sala de cinema reservada para fazer a exibição do seu curta-metragem. Na função de exibição, no eixo exibição, durante o Cinema na Quinta, esse pessoal tem essa possibilidade de exibir o seu filme e também de, no final do ano, concorrer no eixo de premiação no Corvo de Gesso. E a Corvo Produções, que faz algumas parcerias também com algumas instituições e também com algumas produções internas do grupo, vem com esse eixo de produção. Explicando o tripé nosso, né? Começou com Cinema na Quinta, né? Exibições às quintas-feiras, e depois foi o Corvo de Gesso, né, para dar essa incrementada digamos, motivação, né, das produções, né, de continuar a ter produções,
E a Corvo Produções, no caso, surgiu um pouco antes até do Corvo de Gesso, mas a Corvo Produções, ela tinha a função de garantir de que os curtas, né, fossem apresentados nas sessões, né, de a gente abastecer o Cinema na Quinta com os curtas que a gente produzia e depois, com o tempo, a gente fosse recebendo curtas de outros grupos, de outras cidades, de outras regiões e tal, né? O cineclubismo, principalmente, ele é um movimento de difusão, mas dentro desse conceito de independente, ele é o mais independente dos independentes, né? Porque, assim, se eu penso, por exemplo, que um produtor audiovisual, hoje em dia, ele é considerado um produtor independente, se ele não está vinculado a uma grande corporação, né? Esse produtor, ele não se encaixa no mesmo perfil, por exemplo, de um grupo ou de movimento cineclubista, porque não tem finalidade econômica, né? Então, eu acho que para a democratização audiovisual, para a inclusão, inclusive, para acessibilidade, né? Porque, assim, também não é todo mundo que tem dinheiro para frequentar um cinema num shopping, por exemplo, né? Eles não possuem a visibilidade que deveriam ter. Muitos brigam para ter fomento do governo, para que essa ação não venha a morrer. O cineclubismo, ele é um espaço de voz, ele é um espaço político, de pensamento ideológico apartidário, mas político, onde você manifesta ideias, onde os filmes passam uma mensagem sobre sociedade, sobre cultura, sobre diversidade. Então aqui você tem um espaço onde você oferece o cinema, o contato com a linguagem cinematográfica sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, é enriquecedor para uma sociedade. Essas salas aí realmente marcou a vida de muitas pessoas, isso que é legal, né? Muita gente conta muita história bacana do cinema, né? Que viveu no cinema, né? Desde os namoros, né? Até os grandes filmes, né? Que assistiram, né? Que trouxeram alguma coisa para a vida deles, né? Isso, os cinemas da época tinham essa função, o Cineclube também tem essa função, né? O Cineclube Jacareí. Então, eu acho que hoje em dia, por exemplo, as crianças de hoje, elas não sabem a importância que o cinema teve, né, na sociedade.